Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. É uma alegria ter você aqui no nosso quadro É Nós na Dica, dando dicas aqui sobre termos, palavras, expressões que são usadas aí no nosso contexto da igreja cristã, da igreja evangélica em especial. E hoje aqui falando sobre fogo estranho. Levítico capítulo 10 é uma referência aí que nós temos sobre esse termo, essa construção dessa frase, o porquê dela, como se dá isso. Naquele instante ali, Nadab e Abiú, filhos de Arão, sumo sacerdote, eles colocam fogo nos seus incensários, que era um instrumento de levar até a tenda ali no deserto, no futuro aí o tabernáculo, depois o templo construído por Salomão, mas naquele contexto ali eles estão em uma tenda que era como se fosse a nossa igreja hoje. E eles colocam fogo naquele instrumento, que é o incensário, e vão até a tenda diante do Senhor e, em certo sentido, ofereciam aquele fogo ao Senhor como sacrifício. Mas o livro de Levíticos é extremamente impositivo. Tem que ser aquela pessoa, tem que ser daquela forma, tem que ser com aquela roupa, tem que ser naquele momento, naquele instante, aquele instrumento, naquela posição. Então o livro de Levítico ele diz do começo ao fim como deve ser o sacrifício, ele diz do começo ao fim como deve ser a celebração. O livro de Levíticos ele não abre margem para uma outra forma ou uma outra pessoa, não, tem que ser aquela pessoa naquele momento, com aquela roupa, usando dessa forma, se achegando dessa forma, entrando, tudo era extremamente dito no livro de Levítico, como era, passo a passo. E Nadab e Abiú naquele momento não eram para oferecer sacrifício, não era para chegar com fogo diante do Senhor com os seus incensários, e ali a Bíblia diz que eles morreram dentro da tenda, eles foram consumidos e eles caíram mortos ali dentro da tenda do Senhor no deserto. Por que aconteceu isso? Porque além deles descumprirem o ritual, a forma, a liturgia, eles se achegaram ali com um sentimento estranho. Dentro deles, eles não estavam com aquele coração voltado para o Senhor, de fato para o sacrifício. Então juntou a quebra do rito, juntou a quebra da maneira, da forma, e uniu-se ao sentimento estranho que eles estavam ali diante do Senhor. Unindo-se a isso, essas duas formas, esses dois contextos, de quebra do rito, quebra da forma, e ainda a alma deles não estava pura diante de Deus, deu-se ali um momento em que eles não foram aceitos. Então não é que Deus quis matá-los, Deus advertiu, olha, se não fizer desse jeito, a consequência será desta forma. Eles não atentaram para isso. E deu-se aí o contexto de apresentar fogo estranho. Eles saíram da forma, saíram do rito, não respeitaram o texto sagrado que já estava escrito, pré-dito ali como eles deveriam se achegar ao Senhor, quem deveria, que não era eles naquele momento, e além do mais o sentimento que não estava no Senhor, não estava de dar glória, de glorificar ao Senhor. Então é uma advertência também para nós, porque muitos de nós têm oferecido fogo estranho, não têm morrido diante do altar, mas estão mortos em si mesmos. Então fogo estranho é a quebra de um rito, a quebra de uma ordenança, com um sentimento contrário à adoração, com um sentimento contrário daquele que tem um coração quebrantado e contrito. É a arrogância, é o orgulho, junto com a quebra do ritual. Para aquele contexto de Levítico, foi dito, eles ofereceram fogo estranho e foram consumidos, mortos. E hoje também muitas pessoas estão em cima do altar mortos, estão com o microfone na mão mortos. Não somente porque desrespeitou um ritual ou desrespeitou uma liturgia, não.
Hoje, o pior que acontece é alguém se achegar diante do Senhor, se apresentar ao povo do Senhor com um sentimento arrogante, orgulhoso, achando que é um ego em si mesmo, egoístas, só pensam neles mesmos, na fama, no dinheiro, em aparecer, serem famosos. E essas pessoas têm oferecido fogo estranho diante do Senhor. Não morreram para nós, aos nossos olhos, não caíram mortos, mas estão mortos em seus delitos e pecados. Infelizmente, muitos estão oferecendo fogo estranho dentro da igreja do Senhor.